Abra a Bíblia Sagrada em Marcos, Evangelho segundo Marcos, o Evangelho de Cristo Jesus segundo o evangelista Marcos, lá no capítulo de número 9, vamos juntos lá em nome do Senhor Jesus. O Evangelho de Cristo segundo o apóstolo Marcos, no capítulo de número 9, e nós vamos no versículo 33 a seguir. Aqueles que foram encontrando, digam amém. Amém, glórias a Deus. Então vamos ler do 33 em diante, em nome de Jesus. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, pelo caminho, tinham discutido entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Diga amém. Versículo 36. E lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles, e tomando-a nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Diga amém? Oremos então mais uma vez. Senhor Deus, dai-nos, ó Deus, como eu pedi há pouco, e agora reforço nesta oração, porque já foram lidas os versículos, a palavra que o Senhor trouxe como introdução dessa mensagem. Então eu peço que o Senhor nos dê discernimento, para que tudo que ocorrer hoje aqui seja única e exclusivamente, como sempre foi, para a Tua glória, libertando, curando, restaurando, transformando e salvando almas em nome de Jesus. Tanto aqui nos presentes, quanto aonde chegar esse som, essa mensagem em nome de Jesus. Amém, amados? Graças a Deus. Irmãos em Cristo, vamos ao contexto dessa mensagem. Bom, aqui é uma passagem que Jesus observa algo entre os discípulos que estavam então a caminho, né? Versículo de número 33, que eles chegaram a Cafarnaum, estavam indo a Cafarnaum, e durante o caminho Jesus percebeu algo entre eles. Esse algo, o Espírito Santo falou no meu coração, é algo que acontece até hoje no século 21. Aquele tempo era normal acontecer porque o Espírito Santo não havia descido sobre o ser humano ainda, né? Então é natural que até Jesus, uma certa situação, não esta, Jesus diz para o apóstolo Pedro: olha Pedro, quando você se converter, você ajuda teus irmãos. Todos se lembram dessa passagem, amém ou não amém? Há um texto que Jesus diz isso a discípulo Pedro: Pedro, quando você se converter, você ajuda os teus irmãos. Ele queria dizer sobre a vinda do Espírito Santo, que convenceria dos seus próprios erros, né? Porque Pedro é um discípulo muito bem intencionado, mas aí entra aquela frase, né? do inferno, está cheio de boas intenções. Então nem sempre suas boas intenções são as intenções de Deus. Então nós temos que, na verdade, quando entregamos nossa vida a Deus, é dizer aquilo que Jesus falou na noite que ele estava angustiado, que antecedia a sua crucificação: Senhor, que não seja feita a minha, mas sim a tua vontade. Amém? Então essa passagem aqui, antes de eu explicar o que está ocorrendo, o contexto, o Espírito Santo falou: fala para o meu povo, porque o que acontecia lá era um fato normal, porque ainda o Espírito Santo não estava sobre eles. Porque quando Jesus ascendeu os céus, ele disse: olha, eu vou ter que ir, porque se eu não for, não vai poder vir o outro Consolador, que vai estar em todos, em tudo, amém? Testificando de tudo que eu fiz, né? Então é ele que vai testificar, é o Consolador, o outro Consolador. Porque naquela ocasião Jesus estava em forma de homem, ele era o Deus homem, no caso ali, mas em forma de homem ele estava limitado a fazer as coisas que deveriam ser feitas para o mundo. Então ele ficava limitado ali. Ele chegou a ter mais de 500 discípulos, mas nós estamos falando de um mundo inteiro, e para que o mundo fosse alcançado como hoje o né? Então é necessário que o Espírito Santo, ele faça a obra e testifique no coração. A gente vem aqui, prega, vai a mensagem via internet, e o próprio Espírito Santo vai fazendo a obra de testificar nos corações, de dar a eles o discernimento, a todos o discernimento, e testificar da verdade, amém? Então isso é normal, é normal nós encararmos os erros dos discípulos
na ocasião que andava com Jesus, porque o Espírito Santo ainda não habitava neles, para testificar neles a verdade. Então eles cometiam erros que hoje é vergonhoso, esses erros, embora quem os comete, quem os faz cometer esses erros, eu me refiro agora a nós cristãos, quem nos faz errar é quem está lá em Romanos 8, quando Jesus fala que ele sabe quem é culpado de fazer com que a humanidade peque. Deus sabe que é o inimigo que faz isso, mas nós temos em nós hoje o Espírito Santo. Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, não o que o inimigo tenta nos convencer. Amém, igreja? Então esse é o duelo que nós vamos travar aqui nessa batalha, a luta da carne com o Espírito Santo, e o Espírito Santo lutando contra a carne, o que está em Gálatas capítulo número 5, né? Então já vamos aprender algo tremendo, até para não deixar se influenciar por coisas que não são contextos na Bíblia. Então hoje vamos falar muito sobre isso aí, mas fique em espírito que até o final você vai entender o porquê dessa introdução. Vamos lá. Já decorreram 2 milênios desse fato aqui, ó. E por incrível que pareça, desceu o Espírito Santo e ainda estamos dentro desse século 21 vendo situações semelhantes ao que aconteceu com os discípulos. Veja bem, naquele tempo eles estavam fazendo o quê? Estavam discutindo para saber quem era, do meio deles, o principal deles, o maior, quem estava mais dentro dos parâmetros que o reino dos céus exigia. E eles vinham discutindo no caminho, e Jesus então os exorta, quando então descobre, né? Porque eles não falam, eles se calam. Se você observar a passagem, eu disse que era Marcos 9, né? Se você ler esse contexto aí, você vai observar que eles vão se calar, eles não falam. Veja o versículo 34, quando Jesus pergunta o que eles estavam discutindo no caminho, no versículo 33, eles então se calam. Por quê? Porque eles haviam discutido. Então Jesus era muito vergonhoso, eles sabiam que eles estavam fazendo coisa errada, discutindo sobre uma coisa que não tinha nada a ver, né? Descobrir quem que é o maior, que bobagem, né? Então eles, envergonhados do que eles vinham disputando entre eles se calaram. A Bíblia diz que eles se calam, e é normal que eles se calassem, porque é uma coisa tão simples, né, amados? Porque o amor ágape é um amor que você dá sem exigir nada em troca. Você não espera estar sentado entre os melhores de Jesus, lá na glória. Você não espera aqui na terra ser reconhecido por ninguém. Enfim, quem faz a obra de Deus, faz para Deus, porque tudo é para Ele e por meio dele que nós fazemos. Amém ou não amém? Mas enfim, aí quando Jesus então percebe que eles estão ali sendo tomados por um espírito satânico, né, de disputa, de contenda, de divisão, Jesus então não vai nem discutir com eles. Ele simplesmente busca uma criança, coloca no meio deles, e pelo Espírito Santo eu vejo Jesus abraçando aquela criança, embora a Bíblia diz mesmo, olha aqui, ó, versículo 36, e lançando mão de uma criança, pô-la no meio, tomando-a nos seus braços. E aqui foi que o Espírito Santo me revelou o carinho com que Jesus pegou aquela criança, e Jesus me levou a algo muito maior do que simplesmente pensar uma criança. Jesus me levou a ver almas naquele momento. E aí Jesus falou no meu coração pelo seu Espírito hoje: é assim que eu quero aqueles que trabalham no meu reino, cuidando das outras almas, como se cuida de uma criança, né? Embora hoje esse conceito de cuidar de uma criança, quem tem princípios cuida de uma criança com muito amor, né? Mas infelizmente até isso está acontecendo nesse mundo, né? Que está caminhando para o seu final. Parece que hoje o amor, realmente até dentro da própria casa, entre pais e filhos, cada dia está, não é no caso dos cristãos, em nome de Jesus. Mas se você observar isso no mundo hoje aí, essa passagem não é para o mundo, logicamente, essa passagem é para cristãos, para aqueles que realmente entendem, e têm dentro de si o amor verdadeiro, o amor do princípio, né, das coisas, o amor de Deus, que é um amor paterno. Então você que é pai, você que é mãe, com certeza, cristãos, cuida dos seus filhos, amém ou não amém? Já não é a questão do mundo, então esse contexto não entra para o mundo, mas aqui entre nós, aqui, o Espírito Santo está nos dizendo que essa mensagem é para discípulos, e Jesus estava falando com discípulos. Então ele puxa uma criança, acarinha aquela criança e diz para ele: olha, o que eu estou tentando ensinar para vocês é que quem cuidar de uma criança, quem cuidar de uma alma, porque trabalha para mim, para o meu Pai, vocês vão estar fazendo verdadeira obra, porque as almas são como essa criança aqui, ó, precisam de carinho, de apoio, de afago. Amém ou não amém? Então você que está na obra,
se você é um intercessor na porta, se você é um diácono, como hoje eu citei, até abracei em espírito ali, comentei com o meu irmão que estava na porta, ele buscando as pessoas com um protetor ali, para buscar as pessoas que vinham mais longe, o diácono que estava na porta. Então eu falei para ele, olha, esse é o verdadeiro trabalho de um diácono, né? Que ama as almas. E aí ele ficou assim até um pouco frustrado, porque ele fez aquilo de coração, mas eu quis elogiá-lo para que ele realmente saiba que ele está ouvindo a voz do Espírito Santo. Não importa o cargo, Deus não está falando com um líder só. Você é cristão, você é esposa de um, e seu marido ainda não é convertido, o seu filho, a sua filha não é, então você vai ser o sacerdote daquela casa, você é sacerdotisa daquela casa, você é a coluna do Evangelho naquela casa. Tudo que se refere a Cristo Jesus, já que você está o buscando, a sua atitude vai influenciar diretamente aquelas pessoas de forma positiva ou negativa em relação ao reino de Deus. Amém ou amém? Então é isso que nosso Senhor está dizendo hoje pelo seu Espírito. É importante nós termos esse discernimento, que nós que trabalhamos para Jesus, porque você não chama Ele de Senhor, igreja, amém? E você sabe que chamar Jesus de Senhor é chamar Ele de proprietário. Tanto é que as Escrituras dizem, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Por isso nós chamamos Ele de Senhor. Ou a palavra Senhor que está aqui é apenas respeito. Não, a palavra Senhor com S maiúsculo significa dono, proprietário. Amém, igreja? É por isso que não adianta só chamar o Senhor de Senhor e não considerá-lo como tal, né? Vamos imaginar ter uma câmara oculta numa empresa e o patrão chama aquele patrão de patrão. Bom dia, patrão, bom dia, patroa, bom dia, patroa, bom dia, bom dia. Toda hora, o dia inteiro ali na frente, sorrindo e tudo. Mas a câmera oculta pega um monte de coisa errada daquela pessoa, inclusive falando mal do patrão e fazendo tudo errado. E o patrão está vendo ali, ele está tudo registrado. Então aquela pessoa vai ser demitido. Mas por que? Patrão, por quê? Por que patrão? Olha, você quer saber a verdade? O motivo é esse aqui, ó. Mostra. Está aí, ó. Esse é o motivo. É só da boca para fora que você diz que eu sou teu patrão ou tua patroa. Na verdade, você é uma pessoa que não merece estar aqui dentro da minha casa. E a pessoa, ou no emprego, né? Demite a pessoa. E assim é o reino de Deus, amados. Só que essa câmara oculta, ela está ligada o tempo todo. Porque Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Amém? Então, mas aí tem que crer, né? Então, os olhos do Senhor estão sobre todos. Então, em nome do Senhor Jesus, é importante nós entendermos e começarmos a nos libertar de certas mentiras do inimigo. E uma das grandes mentiras é aquela que Deus é aquela imagem que você guarda no porta-luva do carro, você vai lá ter que limpar na sua casa de vez em quando. Não, Deus, Ele é Senhor do universo. E os seus olhos estão sobre tudo e sobre todas as coisas. Amém, igreja? É muito importante isso aí. Então, quando você se declara servo de Deus, você diz que Ele é o teu Senhor, você está disposto a fazer o que Ele quer e não o que você quer. Amém ou amém? Você está num culto de libertação. Amém ou amém? Então você tem que entender esse propósito de Deus, para nós sermos realmente, verdadeiramente reconhecidos naquele dia como filhos de Deus. Porque para entrar na glória e receber o galardão, Deus vai ter que no mundo espiritual mostrar a tua vida como um exemplo de um filho. Então você tem sido esse exemplo de filho ou filha? Amém? Então medite sobre isso em nome de Jesus, tá bom, amados? Então quando o Senhor Jesus aqui exorta a eles, Ele exorta a eles dizendo, olha, o negócio é o seguinte, vocês estão dizendo que são meus servos, vocês foram realmente escolhidos por mim, e olha, no meio de vocês, um de vocês é o diabo ainda. Isso vai ter uma outra passagem, mas Jesus, numa outra situação, Ele fala, olha, não foi eu que escolhi vocês 12? E um de vocês é o diabo. Olha só que coisa, né? Então, isso nós temos que entender, que nesse momento o Senhor está dizendo, olha, eu escolhi cada um de vocês, eu vos escolhi, chamei vocês para ser meus servos. Contudo, muitas vezes vocês pensam que eu não sei o que está se passando com vocês, e eu sei. E esse momento, por exemplo, eles se calaram, eles não falavam que eles estavam discutindo, mas não precisava. O Senhor já sabia disso, então por isso que Ele pega uma criança e fala, olha, se vocês não conseguem nem entre vocês ter união, vocês querem me servir? Se nem entre vocês conseguem ter uma harmonia, uma paz entre vocês, aí o Espírito Santo me trouxe, olha filho, isso já ocorria porque o espírito do inimigo atua justamente no meio do meu povo.
Ou eu preguei isso, se não me engano, semana passada, não sei se foi isso semana passada, mas constantemente Deus me manda falar isso. Você acha que o inimigo está preocupado com quem jaz nele? Com quem dorme nele, que é o mundo? O inimigo está preocupado com você que está buscando a Deus. Porque o alvo dele é tirar você da presença de Deus. Os que estão fora da presença de Deus, para ele não importa, já está ali, é só uma questão de tempo e de Deus permitir a hora que ele reivindicar a alma ser entregue para ele. É uma questão, e é Deus só está, e muitos que estão no mundo lá, só não estão hoje lá no inferno, agora nesse momento, porque Deus está tendo misericórdia, porque tem alguém orando, a mãe de alguém está orando por uma alma que está no crime, a mãe de alguém está orando por alguém que está na prostituição, alguém que está no adultério, a mãe de alguém, o pai de alguém está orando por alguém que está no meio das drogas, cometendo algo bárbaro agora. Alguém está orando dizendo: Senhor, proteja meu filho, proteja minha filha, proteja, guarda, Senhor, livre todo mal. Então Deus está tendo misericórdia daquela mãe, daquele pedido de oração, daquele clamor de oração. Se não tiver ninguém orando, Deus levanta igrejas para orar, como na terça-feira nós explicamos aos que vieram, entenderam, eu quero crer, os que vieram entenderam que é uma missão estar aqui nas terças-feiras. Nós explicamos isso. Então, em nome do Senhor Jesus, cristianismo, amados, é muito além dessa tal religiosidade que o inimigo faz questão de incorporar no meio do povo de Deus. Amém, igreja? Vocês estão compreendendo? Agora, quantos se interessam em continuar conhecendo a verdade? Digam amém. Amém. Amém, Jesus? Porque é conhecendo a verdade que você é liberto e que vai vir a sua salvação. Amém, igreja? Então, continuando em frente aqui, eu vou pedir que você vá comigo no Evangelho de João, capítulo 10. Aleluia, Jesus. Porque se tem uma coisa que Jesus se preocupa, amado, é com as almas. Porque ele chama as almas de ovelhas. E ele considera-se, ele é pastor dessas ovelhas, amém? Para que aquele povo compreendesse uma linguagem de tão sério que é, porque um homem que depende, por exemplo, do seu rebanho, o pastor defende até com a própria vida o rebanho. Se alguém puder estudar sobre o que é um pastoreio lá no Oriente, principalmente nessa época, ele vai entender o que Jesus está dizendo aqui em João 10. Porque Jesus ama as almas. E ele chama as almas de ovelhas. Porque é uma linguagem que aquele povo compreenderia do amor, da necessidade que aquelas almas tinham de ser guardadas e protegidas, porque as ovelhas são como as almas, são totalmente inofensivas, a visão deles é limitada, tem que andar em rebanho. Se uma sair fora, ela é uma presa fácil para aqueles que, no caso, seus devoradores, predadores, obrigado, fugiu a palavra, mas o irmão trouxe no meu coração, é a palavra, na minha mente, para os seus predadores. E nós sabemos quem são os predadores das almas, amém ou não amém? Então, eu peço que você vá comigo em João 10, e vá comigo no versículo de número 11, porque o próprio Senhor Jesus aqui, ele vai nos ensinar algo tremendo, olha. Então, o que ele está ensinando para os discípulos, é que eles devem ter amor pelas ovelhas, porque ele tem, se há alguma coisa que Jesus sabe fazer, amados, é amar as suas ovelhas. E ele mesmo diz: eu sou o bom pastor, eu sou o bom pastor, porque o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Diga glórias a Deus. O verdadeiro pastor dá a vida para essas ovelhas mesmo, amado. Eu não estou me referindo a esses pastores da terra. Para de olhar com um olhar medíocre, de mediocridade, mediano. Olhe com coisa bem alta. Há um pastor cuidando de todos nós. Somos todos nós ovelhas do rebanho do Senhor, e estamos sendo cuidados pelo Espírito Santo, e o Senhor está com seus olhos sobre nós, amém? Então, por isso que o salmista Davi entendeu isso e disse: o Senhor é meu pastor. No Salmo 23, ele é o meu pastor, amém? E Jesus disse: eu sou realmente o bom pastor, aquele que dá vida. Ele deu a vida por nós, amém, igreja? Então, esta competição entre os ministérios evangélicos que estão acontecendo hoje, estão dando corda para manter-se em nosso meio esta ação maligna que ocorria lá no meio daquele povo, no caso que andava com Jesus, os discípulos. Deus mandou trazer essa mensagem justamente por causa dessa competição que está havendo entre ministérios evangélicos. Essa mensagem hoje é para nós realmente sermos livres desses enganos. O Espírito Santo falou: eu quero que você leve essa mensagem, porque ele me trouxe essa semana de uma forma assim misteriosa, como quando ele quer revelar algo. Ele me trouxe assim vários vídeos, várias mensagens que irmãos mandavam, né? Que ele falou: olha como o povo está ficando equivocado e está ficando em confusão. Então, se você vai falar
para as ovelhas que eu coloquei nas tuas mãos, eu vou usar outros ministérios para falar também. Aquele que me ouvir vai falar o que eu quero, e não o que eles estão tentando embutir na mente do meu povo. Então o Senhor falou assim, essa competição que está havendo entre ministérios, está dando uma corda muito grande para manter-se em nosso meio aquela mesma ação maligna que havia no meio dos discípulos. E cada vez mais ela está notória, ela está vergonhosa, já quase sem escrúpulos. Mas é isso que Deus mandou falar essa noite. Está cada vez mais sendo dividido o reino de Deus aqui na terra do que buscando as almas. Misericórdia, igreja. É coisa séria isso aí. A tal ponto de haver discussões e até certas contendas entre grandes ministérios que o Senhor mesmo ungiu, e que hoje eles têm um poder muito grande de mídia, tão alto, e estão deixando passar isso na mídia. Eu falei, Senhor, realmente, eu não tinha percebido isso. Essa contenda, amados, essa divisão, ocorreu não somente lá com os discípulos, mas lá ocorria porque não havia descido o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo está em nosso meio hoje. Por que continua então até hoje? Porque o homem é carnal. Porque o homem começa muitas coisas em espírito e termina na carnalidade. Porque todos pecaram e todos carecem de quê? De Deus. Romanos 3:23. É por isso que Deus fala, quem segue o homem vai se arrepender. Maldito é o homem que confia no homem, porque não existe um na terra sequer, amados, justo. Não existe. Todos são pecadores. Todos carecem da glória de Deus. Por isso que eu tive uma visita essa semana, e sabiamente, a pessoa está até aqui em nosso meio, eu procuro não ficar apontando, porque isso envolve a vida pessoal das pessoas. Mas estive com uma pessoa, um casal, visitando outro casal, e as pessoas não são daqui, obviamente são de outra cidade, e não tem a igreja Mão de Deus lá. E a pessoa falou, eu vou começar, enquanto eu não mudo para Londrina, frequentar uma igreja aqui perto. E eu tinha orientado essa pessoa a buscar na internet as nossas mensagens, já que a pessoa disse que queria congregar aqui, e eu vou buscar também num ministério que eu respeito muito, que eu fui, a minha conversão praticamente foi baseada, como eu era viajante, Deus me deu essa alegria, essa graça de eu conhecer o Evangelho através de um homem que eu respeito muito, respeito demais o trabalho daquele homem, o R. Soares, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu tenho um respeito muito profundo, porque eu sei como Deus me chamou através do ministério dele, e que tipo de cajado que Deus me deu quando me deu o ministério. Deus falou comigo da forma que ele daria. Então eu tenho um respeito muito profundo pela pessoa do Sr. R. Soares, embora eu prego Jesus Cristo aqui, mas tenho o meu respeito muito grande por ele. E aí eu pedi para essa pessoa, olha, então assista, a televisão está aí, ó, liga nos cultos. E essa pessoa semana falou, olha, fui lá visitar, a pessoa falou, olha, eu estou pensando em uma igreja aqui assim, assim, e a pessoa foi comigo e falou, olha, não vai. Eu pensei em falar, não vai, né? Mas eu falei, Senhor, eu vou ficar quieto, né? Porque se eu falar não vai, né? A pessoa está defendendo. Porque o Senhor falava no meu coração há muito tempo. Ele falou assim, quando eu coloco alguém no ministério e toco essa pessoa ficar congregando ali, o inimigo vai fazer tudo para confundir essa pessoa. Não que os outros ministérios não são de Deus, claro que são. Mas é o que eu tentei explicar para aquelas pessoas. Cada ministério tem um chamado. Cada ministério tem um chamado. E se você, como Jonas, tinha outros profetas para ir a Nínive e pregar para o rei de Nínive e para a população de Nínive. Mas Jonas, sabendo disso, falou, Deus, eu não vou, Deus manda outro profeta. Ele tentou fugir da presença de Deus. Aí você sabe o que aconteceu com Jonas. Você não sabe, estuda Jonas, o livro de Jonas, que você vai entender o que aconteceu. Mas eu quero crer que a maioria aqui sabe que Jonas é um grande profeta de Deus que fugiu de um chamado, porque ele se negou a ir a Nínive por vários motivos. Talvez o primeiro pelo fato de ter profetizado, e Nínive era um alvo de suas mensagens para as demais nações, para a própria nação de Judá, que ele falava, olha, aquela cidade um dia vai ser destruída, vocês vão ver, aquela cidade do pecado, aquele povo lá. Então e se ele fosse a Nínive, e Nínive se convertesse, talvez o seu ministério ficaria abalado. Olha que coisa humana, né? Mesmo um homem da sabedoria e a grandeza de um profeta do Velho Testamento. E pode ter outros motivos, o medo também de ir, porque eles eram um povo feroz, para quem não sabe. O povo de Nínive, eles eram um povo, para você ter ideia, os que eram presos lá e condenados, eles decapitavam as pessoas, cortavam em pedacinho e pregavam, e colocavam nos postes as cabeças das pessoas, dos inimigos. As ruas eram assim, cheias de cabeças.
Eles eram um povo assim, carnívoro mesmo, um povo muito mau. E aí talvez também seja, os teólogos, existem várias possibilidades de não querer ir a Nínive. Mas o foco aqui não é contar sobre Jonas, o foco aqui é entender que os homens, mesmo chamados homens e mulheres de Deus, são o que está em Romanos 3, são todos pecadores e todos carecem de Deus. Amém ou amém? Fica aí você adorando o homem, fica idolatrando o homem aí, para ver onde você vai parar. Maldito é o homem que confia no homem. Amém ou amém? Nós sempre pregamos isso aqui, e eu faço isso, pedir para Deus, quem o Senhor levantar para pregar aqui, não deixa nunca esse espírito chegar perto dos homens e mulheres, se eu colocar ao meu lado para pregar nesses cultos da mão de Deus. Porque, amados, eu me sinto enojado quando eu vejo que o inimigo está usando a boca de meus irmãos para elogiar-me, para louvar a mim, e dar a glória para mim, e tirar a glória de Deus. Misericórdia. Então, eu já falei isso. Eu vejo ministérios hoje pregando que eu vou impor as mãos e você vai ser curado. Esse eu que me preocupa. E eu não estou pregando contra o ministério, estou me preocupando contra essa doutrina que o homem tenta implantar para chamar a glória para si. Isso é o inimigo trabalhando na mente do homem. E assim o inimigo trabalhava na mente dos discípulos. Tanto é que eles estavam discutindo entre eles ali, ó. E o Espírito Santo falou no meu coração: isso acontece até hoje, filho. Isso acontece, essas guerras que há nos ministérios, é vergonhoso, amados. É nojento, é uma ação maligna que eles não estão percebendo o que está acontecendo entre eles. E hoje com essa mídia toda forte que tem aí, se você não vigiar, você vai, aí voltando ao assunto daquela família lá, aquela pessoa que estava comigo no caso falou: não, você não vai não, porque ela tem autoridade da família, falou: você não vai não, você não deve ir não, porque senão você vai ficar confuso. Eu sei o que é andar de igreja em igreja, e se isso é confuso. Essa pessoa está aqui em nosso meio e falou com autoridade para o seu familiar. E aí eu falei: obrigado, Senhor, porque eu não poderia falar isso. Mas a pessoa usou a boca da pessoa para falar uma coisa que é fato. É fato. Não fica procurando para cá, para lá, para cá, para lá, porque assim como está nos evangelhos, diz: olha, Jesus, vão dizer, Jesus está aqui, Jesus está ali, Jesus está aqui, amados, ó. Aonde Jesus está aqui, ó? Amém, igreja? É aqui que Jesus está, ó. Eu estou mostrando aonde ele está aqui, ó. Na palavra. Ele é o verbo, ele é a palavra. Saiu fora disso aqui, pula fora, amados. Sai fora que tem coisa errada aí. Amém, igreja? Então, no nome do Senhor Jesus, voltando ao foco da mensagem, eu vou tentar entrar sem expressar nomes de ministérios, mas, amados, é vergonhoso, é escandaloso o que está ocorrendo. E a Bíblia diz que ai daquele que escandalizar minha obra, hein? E o que está começando a acontecer isso. Eu vou pedir que você vá comigo em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Porque isso ocorria, não é só no Velho Testamento não, e nem antes do Espírito Santo descer. Depois que Jesus subiu, o Espírito Santo desceu. Amém ou amém? Então, o período de Paulo já dava o Espírito Santo já sobre os servos de Deus. Amém ou amém? Então, por que acontece isso aqui, o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 1 e versículo de número 10 a seguir. Chegamos juntos aí? Aqui o título dessa passagem vai falar sobre a divisão nas igrejas de Corinto, tá? Aí o Espírito Santo me trouxe essa mensagem. Versículo 10: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Clói, que há contendas entre vós. Versículo 12: quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu, outro diz de Apolo, e eu, outro diz de Cefas, e eu, outro diz de Cristo. Aí o versículo 13, o apóstolo Paulo vai dar um basta nisso aí. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado? É Paulo dizendo isso aqui, amados. Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Vá no capítulo 3, por favor, no versículo 4. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro dizendo, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Amém, igreja? E hoje, amados, com a disposição da mídia aí, a mídia, essa exposição da mídia que há aí,
em todos os canais, tem TV aberta, TV fechada. Se você liga a internet, você encontra mensagens constantemente. Hoje o WhatsApp, você recebe mensagens o tempo todo. E se você não vigiar, amados, com a internet no bolso, que é o celular, isso deveria ser um instrumento maravilhoso para o Evangelho, é ou não é? Mas muitas vezes ele está sendo um instrumento de contenda e de divisão entre o próprio povo de Deus. Aliás, Jesus diz, vai em Lucas, por favor. Jesus diz em sua palavra, lá em Lucas capítulo de número 11, Jesus diz claramente em Lucas 11, versículo 23, quem não é comigo, é contra mim, e quem comigo não ajunta, olha o que ele fala, espalha. Olha aí, outra tradução, quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então, amados, hoje a palavra veio para nos libertar dessas ciladas espirituais que o inimigo vem lançando constantemente no meio do povo de Deus. E hoje, como eu disse, com a mídia no bolso aqui, é rapidinho que chega uma notícia, uma mensagem que confunde todo o povo de Deus. Nós não podemos esquecer, amados, que é Deus que começou a boa obra em nossas vidas. Olha para o teu irmão lá, diga para ele, é Deus quem começou, e é Ele que vai completá-la. Diga amém? Vejamos o que o apóstolo Paulo diz novamente lá no capítulo 3 de 1 Coríntios. Vamos ver o que ele diz aqui, ó. O próprio apóstolo Paulo, dentro daquele contexto em que ele está exortando, porque então alguns começaram a discutir ali, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. Então ele pôs um basta nisso aí, lá no capítulo 3 e o versículo 4 a seguir diz assim, todos estamos juntos aí? 1 Coríntios 3, 4, porque dizem um, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Versículo 5, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, ou seja, instrumentos de Deus, amém, igreja? Ele não está dizendo, quem sou eu, quem é Apolo? Somos só instrumentos de Deus, meio pelo qual Deus nos usou para vocês crerem, amém ou não amém? E conforme o que o Senhor deu a cada um, olha o que ele diz, aí ele completa dizendo, ó, e foi um instrumento e nem é por mérito de quem foi usado. Quem está sendo usado, nem se glorifique por isso, não se glorie, porque antes de você escolher Deus, foi Deus que escolheu você, amém, igreja? Então nem a glória de você ser um instrumento você deve ter. Você deve ter humildade de falar, Senhor, eu não mereço essa glória. Obrigado, Senhor, mas eu não mereço. Isso é humildade, é reconhecer que você não merecia nem estar nessa posição que você está. É o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais vocês creram, conforme que o Senhor deu a cada um ainda, né? Olha o que ele fala no versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento. Diga glórias a Deus. Versículo 7, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento, que o é. Diga amém? É isso que ele está dizendo aqui, ó. Nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus sim que dá o crescimento, Ele quer. Aleluia. Aliás, Ele mesmo diz, eu sou, né, amados? Eu sou. Amém, igreja? Mas enfim, em nome de Jesus está aqui o apóstolo Paulo escrevendo realmente a respeito do que é o que o Espírito Santo me revelou. Quem é aquele ministério? Os homens de Deus, amados, na ânsia, naquela neura do tal crescimento das obras, dos templos, eles estão realmente deixando de ser espirituais e passando a ser carnais, amados. Infelizmente, estão deixando de ser pescadores de almas, lá onde deve pescar, onde você tem que ir lá buscar aqueles peixes que estão lá precisando de socorro, mas estão buscando dentro dos aquários. Hoje os grandes ministérios estão mais preocupados em tirar membros do que buscar no mundo. É esse que é o grande mal que está acontecendo hoje. E aí ficam debatendo entre eles, amados, ficam lutando entre eles, questionando coisas que são de Deus, sem orar a Deus, sem perguntar a Deus se deve fazer. Olha, Deus sempre colocou um temor no meu coração, e quem congrega que sabe que nunca eu aceitei, jamais eu vou aceitar que fale mal deste ou daquele ministério. Vamos orar, porque a gente não sabe que tipo de obra que Deus deu na mão daquela pessoa. Quem sou eu para julgar? A Bíblia diz em Romanos 14, quem és tu que julga um servo alheio? Amém, igreja? Só você em Romanos 14 meditar, quem és tu que julga um servo alheio? Amém?
Então nós não podemos ficar julgando o que eu estou fazendo aqui pelo Espírito Santo. E Deus sabe a luta que eu tive de trazer essa mensagem hoje aqui. Eu falei, Senhor, o Senhor quer mesmo que eu pregue isso hoje? Vai estar gravando, vai dar uma impressão para pessoas que peguem, sem pegar o contexto que eu estou. O Senhor falou, faça. Faça, porque eu quero fazer chegar isso a lugares que precisam chegar. E às vezes eu tenho que usar aqueles que menos valor têm para poder falar com quem pense que eu estou falando com ele. Eu falei, misericórdia, eis-me aqui. Então eu estou trazendo a mensagem, amados, para gravar, para colocar na internet, e onde ela chegar, o que Deus quer que ela chegue. Mas é muito importante entender, amados, são poucos que estão fazendo visitas de evangelismo, são poucos que estão lá, realmente buscando gentios. Sabe quem são os gentios? Quem não tem conhecimento algum. São poucos que fazem isso. São poucos que têm coragem de ficar com uma ovelha, acompanhando a ovelha, o tempo todo curando as filhas das ovelhas. Por quê? Pois a preocupação maior é manter o ministério grande. Misericórdia. Eu tenho o maior temor, amado, de perder uma alma por uma atitude minha errada. Eu tenho um temor de que você não faz ideia. Então eu fico pedindo para o Senhor, aonde estão os seus homens, os homens que o Senhor levantou para a tua obra, que hoje só colocam pessoas intermediários para fazer a obra? Cadê os grandes homens de Deus que começaram a obra lá atrás? Então, estou clamando a Deus. Eu comecei a entrar em oração por esses ministérios. Então, eu não sei se a igreja está se fazendo entender, mas eu creio que o Espírito Santo vai fazer você entender. Esses grandes homens de Deus optaram em levar conhecimento para quem já conhece a palavra. Eles então pensam que aqueles que conhecem a palavra não têm um discernimento. Contudo, é mais carnal do que espiritual, pois na verdade eles só estão visando encher os templos e não povoar os céus. É a mensagem que Deus mandou escrever aqui, ó. Nisto então eles entram nessa zona de conflito entre eles mesmos, publicamente, através de meios de comunicação, estão se degladiando, amados, e o povo nisto fica em confusão, em contenda, e não são poucos que estão até se desviando dos caminhos do Senhor. Misericórdia. Então, anos atrás, amados, por exemplo, eu presenciei um duelo horrível, e passou na mídia aqui, na mídia em Londrina, passou, foi nos jornais, motivo de notícia nos jornais, constante. Eu estava num ministério grande, de onde eu vim, não foi meu ministério de origem, mas por outro motivo eu acabei passando por ele. Eu fiquei ali, houve uma disputa por causa de uma rádio, e os ministérios se degladiando publicamente, até em praça pública. Eu fiquei envergonhado do que aconteceu. Alguns vão se lembrar, outros talvez até se esqueceram, mas trazendo para uma época mais atual, alguns anos atrás também vi duas grandes congregações se degladiando, cada uma no seu programa, um falando da outra, escancaradamente citando nomes. Falei, misericórdia. Dois grandes ministérios se degladiando. Falei, meu Deus. Tempos atrás, recentemente, eu vi uma grande igreja centenária, vocês vão se lembrar disso. Ela não sei se quem é mais envolvido com o louvor sabe disso. Foi proibido naquele grande ministério, é um ministério centenário, proibiu que se tocasse louvores da voz da verdade. Vocês ouviram falar nisso? Foi proibido, porque diz que eles eram uma seita, que só queriam Jesus Cristo como Deus. Meu Deus do céu. Depois foi proibido que a música de Regis Danese fosse tocada e cantada para o ministério dessa mesma grande igreja. E não sei se liberaram, mas estava proibido até há pouco tempo, porque começaram a ver programas seculares, o Regis Danese lá cantando, e pessoas se apresentando em programa de calouros, e até eu vi isso no Jardim Novo Bandeirantes, num bar, enquanto eu esperava uma pessoa. Eu vi um bar 30, 40 metros para baixo assim, o pessoal fumando, jogando sinuca lá, bebendo. O som que tocava no bar era a música Regis Danese em forma de samba. Aquela música Entra na Minha Casa, e as pessoas ali, sabe com que olhar que eu vi aquilo lá? Eu falei, glórias a Deus, eles estão cantando aí, daqui a pouco vão ser tudo libertos. Eu vi com outros olhos, e essas igrejas entraram nas suas mídias, entraram os seus diretores. Eu não tenho nada a ver com isso, estou apenas tentando mostrar para os irmãos a gravidade do que eu estou trazendo hoje em conhecimento seu. Proibiram suas igrejas, seus líderes proibiram. Eu não tenho nada a ver com isso, é problema deles, mas eu tenho que passar para a igreja o contexto da mensagem. Proibiram até de ser louvado o Regis Danese lá dentro, esse louvor, e tantas outras coisas mesquinhas que a gente vê que a maior preocupação é dividir do que somar.
Então eu fico muito preocupado com tudo isso aí. Essa semana mesmo, eu vi uma mensagem de um grande pregador. Esse homem está crescendo, é um homem que eu não sei citar o nome dele, porque me fugiu o nome dele agora. Mas ele está crescendo muito também na mídia, principalmente no Facebook, e em alguns vídeos aí de WhatsApp, que é tudo vem da mídia, né, da internet. Mas enfim, esse homem renomado, no Facebook, começou a falar sobre heresias. E foi alguém da nossa igreja que mandou para o grupo, se não me engano, da igreja mesmo, no WhatsApp, ou no Face. E esse homem falava de heresias. E falou de coisas até coerentes, pertinentes. No começo eu vi, até comecei a ouvir. E achei interessante, que eu já participei de algumas seitas que eles citam ali no começo. E realmente eu conheço a doutrina daquelas seitas e sei que, hoje como pastor, eu sei que é heresia mesmo. Tá? Então ele citava, eu estava indo tudo bem, até que ele começou a citar ministérios de concorrentes ao dele. Concorrente é uma palavra horrível, né? Começou a citar ministérios evangélicos mesmo, homens de outros ministérios. Eu não tenho nenhuma procuração para defender nem fulano nem ciclano, mas ele citou o nome daquele que eu falei que admiro um pouco, e chamou aquele homem de herege. E ele começou a questionar algo sobre a questão do dízimo, por exemplo. Ele começou a citar algo ali, dizendo que aquele homem era um herege, porque as palavras que ele usou era da Bíblia, enfim. Aquilo me bateu uma tristeza, porque eu falei: Senhor, antes de ouvir o R. Soares falar isso, o Senhor me revelou isso. Quando nem eu tinha tempo de ouvi-lo, o Senhor me revelou isso. E quando eu perguntei para o Senhor numa oração, o Senhor me respondeu isso. Só depois, que é assim que Deus faz comigo. Ele me revela, depois Ele me faz ter conhecimento através dos meios, né? Que ele testifica depois. Então ele me trouxe a mesma mensagem que o R. Soares prega naquela situação. E aí não é porque eu ouvi ela não, mas nunca eu percebi, que eu sempre, essa área da minha vida, sempre foi com tanta alegria, com tanto amor, que eu nem me prendia a possibilidade de ter alguém que fica irado com essa área. Eu nunca imaginei, eu fui descobrir isso aí depois de ser pastor. A gente convive com as lutas e os problemas internos de uma obra, e a gente vê como que a luta é grande, né? Eu não sabia que era assim, porque desde a minha conversão, eu achei isso tão natural. Eu reconheci que tudo vem de Deus, que até o ar que eu respiro vem dele. Então eu acho tão natural isso aí, que eu achava isso um absurdo. Mas depois que Deus me deu um ministério, que eu comecei a enfrentar as lutas, os problemas, que Deus sabe qual de que eu estou falando, e muitos que são comigo desde o começo sabem o que eu estou falando, que com quase 10 anos eu tive que trabalhar para manter esse ministério, ouvindo um monte de coisa ainda, né? Mas enfim, amados, aí as pessoas, ele falou, aquilo tudo bateu uma tristeza. Eu falei: Senhor, então eu vou ter que repensar no meu ministério, porque se esse homem está falando a verdade, eu sei que não está, mas se ele estiver falando tudo isso aí, um monte de gente vai acreditar no que ele está falando, porque algumas coisas que ele falou é coerente, e essa outra coisa não está batendo, bateu uma tristeza aqui. Aí o Espírito Santo viu que eu estava abatido e triste com aquela mensagem. Eu falei: quantas pessoas estão ouvindo isso aí, agora estão sendo abatidos? Ou então estão chamando o pastor Luciano também agora, e o pastor R. Soares e tantos outros de hereses. Aí eu fiquei meio triste, se a minha bateu mesmo. Eu fiquei abatido a tal ponto do próprio Espírito Santo falar assim: filho, senta agora eu vou conversar com você. Aí que ele me trouxe essa mensagem de hoje, que esses homens têm alguns sentimentos neles que correspondem a Romanos 3, todos pecaram e todos carecem de Deus. Todos pecaram e todos carecem de Deus. Por quê? Presta bem atenção. Atos 5, você não precisa ir lá. Atos 5 é Novo Testamento ou Velho Testamento? Novo Testamento. O Espírito Santo já tinha descido sobre a terra ou não tinha? Claro que tinha. O que acontece com Ananias e Safira? Porque esse homem pregou lá dizendo que se for como os homens estão pregando, que o dízimo compra a salvação. Nunca nós pregamos isso em lugar nenhum. Se nós falamos algumas mensagens e falamos baseado nas Escrituras, é porque a iniquidade é que leva para o inferno. É o pecado consciente. É aquilo que você sabe que você está errado e você está cometendo. E isso, a Bíblia diz que a iniquidade, apartai-vos de mim aqueles que cometem iniquidade. Então as pessoas me pegam às vezes uma coisa, como esse homem, um grande homem de Deus, amados. Eu não sei quantos viram essa mensagem, também não importa, nem citar o nome dele aqui, não é que não importa, é que eu não quero lembrar e não quero criar contenda. Estou apenas falando com a igreja que Deus me deu, o ministério que Deus me deu, e ele me manteve firme no que ele me disse. Ele falou: por acaso, filho, por isso que eu falo, eu tenho que prestar bem atenção
aqueles que estão congregando, não ficar fazendo que nem aquela pessoa falou, indo para lá e para cá, que vai acabar sendo uma palha seca, sendo levada pelo vento para onde quiser, onde o inimigo quer. Então tem que vigiar, amados, porque o Espírito Santo falou no meu coração quando me viu abatido. Ananias e Safira. Ananias e Safira. É Novo Testamento, filho? Eu falei, é Novo Testamento, senhor, lógico. O Espírito Santo já estava sobre a terra? Eu falei, sim, estava sobre a terra. Atos 2 registra a descida do Espírito Santo. Então, meu filho, o que eles fizeram? Que eles morreram. Por que eles morreram? Porque mentiram ao Espírito Santo. Mentiram justamente em cima dessa questão. Então, morre sim. Morre primeiro espiritualmente, depois fisicamente, que é o tempo normal. Das pessoas que realmente sabem que estão pecando. E ele falou que essas pessoas, que é heresia pregar sobre isso. Então, amados, no nome de Jesus Cristo, então no nome do Senhor Jesus, a conclusão dessa mensagem hoje é a seguinte: Deus é amor. Deus é amor. E Ele quer que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento do seu amor, que foi dado através do seu Filho Jesus Cristo. Amém ou não amém? Então Ele é amor. Ele quer que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade, ao pleno, ao total conhecimento da verdade. Só que para isso, amados, nós temos que buscar na fonte. E a fonte é essa aqui, ó. Então, tanto o ouvinte como o pregador e ouvinte, deve ter muito cuidado com o que fala, e com o que você ouve e com o que você absorve. Se você estiver na carne, você vai entender aquilo carnalmente. Se você estiver em espírito, o próprio Espírito Santo vai testificar no teu coração. Então, vou pedir que você vá comigo com uma última mensagem, em 1 Coríntios capítulo 3. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Eu não sei quantos que ouviram essa mensagem, mas eu não sei quantos. Mas eu estou apenas pegando essa pequena ponta desse iceberg, que é grande, que o Senhor me revelou para o Filho, e está acontecendo. E muitas pessoas estão vendo homens grandes como este, e estão ficando confusos. Então, quando você ouvir essa mensagem, você lembre-se que o Espírito Santo falou na boca do servo dele aqui na igreja, e que você conhece não por intermédio de mídia, você conhece por convivência. Por isso que existe igreja. Amém, igreja? Então, em 1 Coríntios capítulo 3, olha o que o Espírito Santo revela para o tema dessa noite aqui. Ó. Vou ter que encerrar porque a chamada é de urgência ali. Ó. Eu depois vou pedir oração para a igreja a respeito dessa causa aqui. 1 Coríntios capítulo 3, amados. E o versículo de número 10 diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, presta bem atenção, o apóstolo Paulo está dizendo aqui naquele contexto: segundo a graça que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Versículo 11: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Aqui está, amados. O contexto de todo o Evangelho está baseado aqui nas Escrituras Sagradas. Por que você acha que o Espírito Santo me levou em Atos? Eu não estou condenando esse homem que falou isso, não. Ele, com certeza, em algum momento, eu posso também ser. Por isso que tem que haver vigilância. Quando você recebe uma mensagem, tem que orar, buscar, pedir confirmação, por causa dessa palavra que o apóstolo Paulo falou. Tem que ter muita vigilância. Porque se sair uma vírgula daquilo que Deus revela aqui, toma cuidado, que não é você que é um homem que não é de Deus, é o que te revelou que não é de Deus. Amém, igreja? Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, esses homens são todos homens de Deus, mas eles têm que aprender que a mídia é algo perigoso. Então, você que está me ouvindo agora, um líder que tem esse meio da comunicação, ouça o que o Espírito Santo disse esta noite, ou essa tarde, ou esse dia que você abriu essa mídia. Ouça todos o que o Espírito Santo diz às igrejas. E você que tem aí o costume, o hábito de seguir homens nas mídias, esteja buscando a Deus cada dia mais, para que você possa discernir aquilo que você ouvir pelo Espírito Santo, e não baseando-se em revelações de homens. Amém, igreja? Então, para a glória de Deus, o tema dessa noite é: Deus é quem dá o crescimento.
Essa glória, amado, só pertence a Ele. O tema para que Deus é quem dá o crescimento. Então busque somente de Deus. Se o pastor aqui, esse mesmo aqui, começar a pregar e algo te incomodar, busca nas Escrituras. Se algo não proceder com as Escrituras, não vai sair por aí falando, né? Você chega no pastor, pastor, eu não compreendi muito bem tal coisa que o senhor disse. O que aconteceu aqui? Eu vou buscar a Deus. Se for algo que eu falei da minha carne, eu teria capacidade, que Deus me capacitou para isso, de vir aqui no púlpito e me desculpar com a igreja. Mas eu peço que você, em nome de Jesus, lembre-se que Jesus disse aqui nas suas Escrituras: maldito é o homem que confia no homem. Confia somente em Deus. Não confie em placas, não confie em religiões. Confia somente em Deus. Amém? Só Ele. É Deus que dá o crescimento. Um pode até plantar, outro pode até regar, mas quem dá o crescimento é Deus. E quem planta e quem rega não é nada. Quem é tudo é aquele que dá o crescimento. Aplauda o Senhor Jesus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Deus e Pai, aí estão os seus filhos que ouviram a Tua palavra. Eu peço uma coisa, Senhor, em nome de Jesus, que Teu Espírito venha fazer aquilo que eu sempre peço nos cultos de libertação. Venha trazer, primeiro a mim, antes que eu pregue, o discernimento, e a Teus filhos que estão ouvindo, e que eu nunca pregue nada, ou todos que subam esse púlpito, ou ao púlpito da Igreja Filha, nunca levem nada de si, porque nós não temos nada para oferecer para os nossos irmãos. Agora, o que vem do Senhor, nós falamos com ousadia, porque sabemos que estamos falando com autoridade do Teu Espírito Santo. Então que venha a Tua glória sobre os Teus filhos, para que possam compreender e discernir o porquê dessa mensagem de hoje. Quem sabe há em nosso meio pessoas que estão buscando aqui, acolá, ali, e aí o Senhor está se entristecendo com isso, o Senhor quer libertar desse mal. Então que venha essa libertação hoje, em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Liberta, Senhor, esse povo de todo o mal, Senhor, de toda cegueira espiritual, de toda falta de entendimento. E que esta palavra seja escrita não somente na mente, mas no coração de cada um, para que no tempo devido, Senhor, no momento que eles precisarem desta verdade, esta verdade venha à memória deles, eles possam praticar aquilo que Te agrada em nome de Jesus. Você semanalmente abra o nosso blog, você que está na internet, nos encontrou, semanalmente, cada 7 dias é trocado o vídeo, não trocado, ele fica lá. Que o blog é uma revista, né? Na primeira página, sempre atualizado a última mensagem. Mas essa mensagem que você ouviu não vai se perder, ela vai ficar no blog. É como se fosse na página posterior, né? Anterior. Então você pode clicar no blog, buscar postagens mais antigas. Você vai ver várias mensagens, só que atualizada para a campanha, ela é semanalmente colocada ali, as mensagens desta campanha de libertação. Então você aqui na igreja também, você vem nas sextas-feiras, é sempre uma mensagem que Deus nos traz, para poder nos libertar. Parece que hoje foi uma pregação até fora dos parâmetros que Deus nos dá. Mas por quê? Porque houve uma preocupação minha, e eu tive um abatimento. Aí o Senhor falou: imagine você, sendo um homem ungido e preparado para isso, se abateu, imagine uma ovelha que não tem a estrutura que você tem. Eu falei: é verdade, Senhor. Então essa mensagem é para você levar para a igreja assim, que eu achei que era só para mim. Quando ele me trouxe todo esse conhecimento, eu ia guardar para mim. Aí ele falou: não, eu quero que você leve isso para a igreja. Se você que é um homem ungido se abalou, se abateu, você imagina as ovelhas que não têm, eles não têm a unção sobre eles para suportar uma informação errônea dessa. Pode gerar uma maior confusão na minha obra. Eu falei: é verdade, Senhor, então vou levar a mensagem com o maior carinho. E trouxe ela, e ela sai bem fora daquilo que geralmente nós trazemos nas sextas-feiras. Mas não deixa de ser um culto de libertação, porque hoje você é liberto de uma coisa que facilmente o inimigo seduz e engana, que é através das grandes mídias aí, ou da mídia de uma forma geral, com pregações. Então nós temos que vigiar, e por isso nós temos que pegar aquilo que você vê que é de Deus, você joga por dentro do teu entendimento, pede para Deus dar o discernimento e cresça. Mas aquilo que você vê que está saindo fora, deleta da tua mente em nome de Jesus. É essa a mensagem de hoje, tá bom? Então você que está iniciando a campanha, você vai se colocar em pé em nome de Jesus, porque essa campanha é simples, é só você levar para casa depois preencher, tá bom? Leva para sua casa e venha 7 semanas ouvir a mensagem. Você que está na internet,
Também se você recebeu a sua folha já, porque você que está na internet, para ter essa folha, você tem que entrar em contato comigo, porque só os que estão aqui na igreja que têm acesso a essa folha. Deveria ser assim, mas Deus, através da mídia, também que pode ser essa grande bênção que foi para te alcançar, nós temos aí o endereço do meu e-mail, você entra em contato comigo, eu te mando esta folha no teu e-mail, você imprime quantas você quiser e faz quantas campanhas você quiser, no nome de Jesus. Quem é que está iniciando a campanha, se coloque em pé, que eu quero orar por sua campanha. E você que está na internet também, se está começando a campanha, se coloque em pé. E os demais que não estão iniciando, estenda as mãos para quem está iniciando e ore por eles em nome de Jesus. Não precisa olhar para eles, apontar suas mãos. Fique em espírito orando, você precisa saber quem foi, só não precisa nem virar a cabeça para ver quem foi. Fique só em espírito, Senhor, eu não sei quem pegou a campanha, mas eu vou estar aqui intercedendo, não sei qual é a causa dessa pessoa. O que eu peço é que o Senhor, em nome de Jesus, fique registrado a oração dessa pessoa, em nome de Jesus, que caia por terra toda a obra do inimigo nessa vida. É assim que intercede, é assim que o corpo de Cristo atua. Não fica olhando para o pastor, né, amados? Esperando alguma coisa do homem. Então ajuda a obra de Deus, sendo cooperador direto da obra do Senhor, intercedendo pelos seus irmãos. Você que está iniciando a campanha, aproveite que o pastor está no microfone, vai falando com Deus também. Qual o motivo que você está começando a sua campanha? Fale com Deus em nome de Jesus, enquanto estamos aqui intercedendo pela sua causa, mesmo sem conhecê-la, mas sabemos que a onisciência de Deus, Ele tem esse poder de saber o que você está pedindo, até mesmo antes de você pedir. O fato de você pedir agora em oração é para ficar registrado oficialmente o teu pedido a Deus em nome de Jesus. Deu tempo de você falar com Deus? Amém? Então fale a seguinte oração comigo. Faça essa oração dizendo: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu acabei de apresentar a minha campanha e agora estou publicamente declarando a minha fé, pois sei a quem estou entregando esta causa e sei perfeitamente quem receberei, pois tudo vem de ti, só o Senhor é Deus. Nas tuas mãos eu entrego essa questão e declaro a tua glória em nome de Jesus. Eu darei testemunho, porque eu sei que receberei a vitória, pois eu sou exatamente o que a tua palavra diz que eu sou, em nome de Jesus. Amém, igreja? Tomou posse? Então pode se assentar. Você na internet preenche a folha, você também que pegou a folha, preenche, e mais 7 semanas você ouça a palavra até cumprir a 7ª semana. Aí cumpriu, você daqui da igreja coloca no vaso de oração depois do último culto. E você da internet entra em contato comigo, eu vou te orientar o que fazer com a folha após o encerramento. O quem está do 2º ao 7º dia, se coloque em pé no nome de Jesus, que eu quero orar pela sua vida, pela sua causa, em nome de Jesus. Aleluia. Não é necessário mais expor os motivos, porque você já no primeiro dia colocou, e Deus já mandou registrar o seu pedido. Agora você vai orar para que o mundo espiritual esteja bem certo de que você está, em quem você está depositando a sua fé a respeito da sua campanha. Mais uma vez, você vai mostrar no mundo espiritual que a sua fé é inabalável. Por isso que você ore comigo esta palavra dizendo: Senhor Deus, todos, daqui física e na internet também, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu me coloco em tua presença para publicamente declarar que a minha fé, ela está inabalável. Desde o primeiro dia que eu apresentei a minha campanha, eu estou certo, convicto de que está nas tuas mãos esta causa, e que agora basta a mim confiar, esperar, descansando no Senhor, porque a vitória é certa. Quem será envergonhado e quem serão envergonhados são todos que tentaram ou tentarão ainda se levantar contra a minha causa. Não terão êxito, porque a tua palavra é fiel e verdadeira, e as portas do inferno jamais prevalecem contra a igreja de Jesus. E eu sou o corpo de Cristo, eu sou a igreja de Jesus na terra, para a glória do Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Agindo Deus, quem impedirá? Diga amém? Glórias a Deus por isso. Então toma posse da tua vitória, em nome de Jesus. Se você terminou, faça o que eu te disse, em nome de Jesus, e glorifique o Senhor aplaudindo a Ele, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo.